Isso implica em pelo menos 3 coisas. Número 1, santidade. Como está a minha vida de santificação diante de Deus? Paulo fala em Romanos, capítulo de número 12. Eu acho que seria bom se você pudesse colocar aí para mim, João. 12, verso 1. É mais fácil para a gente acompanhar, e toda igreja acompanha. Paulo fala dessa santidade. Paulo fala dessa vida de santidade. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe qual é o meu culto, o seu, o nosso culto racional a Deus? É apresentar a minha vida, o meu corpo vivo. Vivo, eu não estou morto, literalmente, eu estou vivo, com todos os meus hormônios fervilhando, com todos os meus desejos, com toda a minha vontade, com tudo aquilo que eu anseio, que eu desejo, que me seduz, com todas essas coisas, eu digo não. E eu escolho, eu quero Deus. Percebe isso? É isso que Paulo está falando. Não, isso não me atrai. Isso não me arrebata. Eu não quero. O meu corpo vivo. Eu quero a santidade. Eu quero a vida santa com Deus. Eu digo não à fornicação. No namoro, o jovem está namorando. E aí começa o apertar, o pegar, o esconder no lugar. Eu falo não a isso. O meu corpo deseja, mas eu não quero. Eu digo não. Eu digo não às coisas escusas, escondidas, o burlar, o esconder, o falsificar. Eu digo não a isso. Paulo fala sobre isso. Na sequência, no verso 2, olha só. Ele diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, você só vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita na sua vida, se você experimentar isso. Se você passar de um ponto para o outro. Esse ponto do lado de cá é o ponto da carnalidade, da vida natural. Você precisamos passar para o outro ponto, para o outro lado. E quando eu passo para o outro lado, eu estou próximo de Deus. Então, eu priorizo as coisas de Deus. E aí eu vejo que as coisas boas vêm de Deus. Tiago diz isso: toda dádiva e todo bom dom perfeito desce lá do alto do Pai das luzes. Tudo que é bom vem de Deus. Jesus falou isso ao homem, aquele moço, aquele jovem rico, que ele disse a Jesus: bom mestre. E Jesus se posiciona ali como homem, não como Deus. Jesus disse ali: bom é só Deus. Não há um sequer, diz o salmista, não há homem algum que seja bom. Saiba de uma coisa, você, temos o nosso caráter transformado pela eficácia do sangue de Jesus. Aí andamos em novidade de vida. Agora se afaste para você ver o que vai acontecer com você. Santidade. Santidade remete a sacrifício. Não é isso que Paulo fala? Ofereceis, volta o verso 1, por favor, João, desse mesmo capítulo 12. Santidade nos leva ao sacrifício. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Você, eu, nós somos sacrifícios vivos de Deus. Você é um sacrifício ambulante. Você deve sempre estar no altar, pronto a ser sacrificado, ou seja, a morrer. Sacrifício vivo é morte para o mundo, para as coisas deste mundo. Paulo
corroborando com isso, ele diz assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você não é Deus quem vai matar a sua natureza terrena, é você que vai fazer morrer. É atitude sua. Não transfira para outrem a sua responsabilidade. Você que vai fazer morrer a sua natureza terrena. Então, restauração do meu relacionamento com Deus me remete à santidade, santidade a sacrifício. Segundo, me remete a compromisso, entrega total, compromisso com Deus. Não pode haver meia bomba, você não se entrega aqui a Deus. O Senhor, vou entregar um pouquinho para o Senhor da minha vida. Não adianta. Deus quer tudo. Deus quer tudo. Deus quer tudo. Ele quer você por inteiro. Ele não quer você pela metade, não. Um pedacinho da sua vida. Ele quer você por inteiro. A Bíblia tem vários exemplos. Eu quero falar alguns. Primeiro, o primeiro deles está registrado em 1 Samuel. Quando Deus chama Samuel. A Bíblia diz que Deus chama Samuel a primeira vez, Samuel. Ele, ao invés de procurar Deus, ele vai atrás de Eli. Ele confunde, ele pensa que é Eli que está chamando, mas é Deus que está chamando. E aí a gente aprende que muita gente está assim, está servindo a homens, pensando que estão servindo a Deus. Estão servindo a homens. Deus está chamando e eles correm para os homens. Deus está chamando e eles vão procurar os homens. E eles obedecem aos homens. E eles fazem o que os homens estão mandando. E eles não estão fazendo o que Deus quer que eles façam. E a Bíblia diz que Deus continua chamando. Chamou Samuel pela segunda vez. Na terceira vez, o próprio profeta conseguiu compreender. Porque naquele momento, estava ao término de um modelo de sacerdócio e iniciando um novo modelo. O modelo antigo, modelo de sacerdócio antigo do profeta Eli, é um modelo ultrapassado. Eli está morto, Eli está caído, Eli consente com todas as coisas. Quando a gente está caído, irmãos, a gente consente com todas as coisas. A gente passa a mão sobre o pecado, fica com pena. Deus não tem pena de ninguém. Deus tem misericórdia. Sabia disso? Você sabe a diferença de pena por misericórdia? Sabia a diferença disso? Misericórdia, Deus dá, não dá aquilo que a pessoa merece. Aí Deus não dá, mas Deus não tem pena. Ele não tem pena de você, Ele não tem pena de mim. Sabe por que Ele não tem pena? Porque Ele sacrificou Jesus. Quem devia morrer era você e eu. Aí o que Deus fez? Ele não ficou com peninha. Peninha gera corrupção. Peninha gera desvio. Deus falou: eu vou pagar a dívida. Vou entregar meu filho. E ele pagou a dívida. Quando você tiver misericórdia de alguém, não tenta camuflar, não tenta esconder. Pague a dívida. Pague a dívida. Sofra o dano. Responda por aquele indivíduo, por aquela pessoa. Samuel, quando Deus chama a terceira vez, Eli, mesmo caído, pois ele tinha experiência passada, e Eli representa a vida passada, a vida morta, vida de muitos crentes que estão mortas, vida de Eli, sacerdócio morto, gente ultrapassada, gente que não evolui, que não avança, gente que se desqualifica a si mesmo, gente que não aprende constantemente, que não se entrega, que não se dedica. A Bíblia diz que quando Israel perde a arca, Eli está sentado numa cadeira de balanço. Quantos crentes estão sentados numa cadeira de balanço? E sabe o que ocorreu com Eli? Morreu. Quando recebeu a notícia que a arca tinha sido tomada, ele morre. Meus irmãos, e aqui tem muitas lições para a gente. É hora da gente sair da morte. É hora da gente sair desse estado mórbido, desse estado depressivo. Paulo fala, e a gente
Todos os meses, a gente menciona aqui, na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, na celebração da ceia, a gente sempre lê, a partir do verso 23, tomou o pão e tendo repartido aos seus discípulos, disse, tomai e comei, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente, tomando o vinho, distribuiu o cálice entre os discípulos e disse, tomai e bebei, esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados juntamente com os outros. É hora da gente sair do sacerdócio antigo, do sacerdócio de Eli, de vida morta, de vida sem discernir mensagem de Deus, sem discernir o entendimento de Deus, de permissão, de permissividade. O que tem isso? O que tem essa coisinha? E quando nós estamos permitindo, a podridão está entrando na igreja, a podridão está entrando dentro da gente, a podridão está entrando no nosso lar, na nossa família, porque somos permissivos. Quando Samuel é orientado pelo Senhor, por Eli, ele diz assim, olha, quando chamar, se é Deus chamar, é como se ele dissesse, é Deus chamando, eu já vivi isso, já experimentei isso e agora não tenho mais. Meu irmão, quem sabe você é um Eli da vida, você viveu, mas não vive mais, você não ora mais, não lê Bíblia, não ora em línguas, não vem mais para reunião de oração, não busca mais, está cansado, tudo te cansa, você está sobrecarregado, arrastado, prostrado, desanimado, sem ânimo, sem vida. É um sacerdócio ali, vida morta, é um morto-vivo, é um zumbi. Vem à igreja, volta para casa, uma vida de lamentação, de reclamação, de tortura espiritual, tortura evangélica. Você é crente? Sou evangélico. Torturado. É hora de você sair disso, sabe, mornidão dessa vida morta, podre, vazia, sem sentido, sem futuro. Quando Deus chamou Samuel, Samuel foi. A Bíblia diz que Samuel diz assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor. É o compromisso. E a Bíblia diz que o compromisso da sua mãe Ana era este, olha, eu vou entregar o meu filho ao Senhor. E quando o menino foi desmamado, Ana foi ao templo e entregou. Samuel representa o sacerdócio pleno. O sacerdócio que você se entrega nas mãos de Deus. Que você se coloca dizendo, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo, fala que a tua serva ouve. Eu estou te ouvindo, ó Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir uma voz que vem impactar o meu coração, algo que alimente a minha alma. Aleluia. Compromisso, essa entrega. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre o sacerdócio, ele fala algumas coisas interessantes aqui, que eu queria, bem rápido, eu quero dividir com vocês. Olha só o que Pedro coloca aqui. Deixa eu pegar aqui primeiro, para a gente, depois você colocar aí na fonte aí, na primeira Pedro. Pedro, capítulo de número 2, diz assim, verso 9, ele fala assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero te perguntar, eu quero que você fale 10 virtudes de Jesus. Fale aí para você mesmo, rapidamente. Você tem 1 minuto para fazer isso. Vê se você consegue. 10 virtudes de Jesus, não da igreja, mas de Jesus. É isso que ele está falando aqui. Aquele que chamou você para a sua maravilhosa luz. Foi Jesus que chamou você. E você tem que proclamar as virtudes dele. Você precisa se preparar para isso. E para você saber das virtudes de Jesus, você precisa falar com ele. E você só fala com ele quando você separa um tempo para falar com ele. E você precisa não somente falar com ele, você precisa ouvi-lo falar. Você precisa ouvir Deus falar com você. Então vamos lá. Restaurar o altar do meu relacionamento com Deus. Santidade, compromisso e terceiro, nos remete ao serviço. O que Deus mandou eu fazer? E de que forma eu estou fazendo? Quando eu faço alguma coisa, eu preciso, o sacerdote lá no Antigo Testamento, ele oferecia o sacrifício a favor do povo. Olha só, oferecia sacrifício. Sabe o que significa isso? Dedicar tempo a favor de alguém. Não é isso? O sacerdote ficava ali na entrada da tenda, esperando as pessoas chegarem com cada uma com o seu animal para oferecer o sacrifício. Ele ficava ali esperando. Tempo. Você precisa ter tempo. Tempo a favor dos outros. Tempo para ministrar a palavra. Tempo para buscar Deus. Segundo, do serviço, você precisa de fogo. O fogo tem que arder no altar e não pode apagar, diz o profeta, diz lá em Levítico, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Imagine você fazendo um serviço de qualquer jeito, desanimado, relaxadamente. Isso aqui serve. Isso aqui pode ser dessa maneira, desse jeito, de qualquer maneira. Não, meu, a gente precisa fazer com zelo. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus zeloso. Sabe o que significa Deus zeloso? Ele cuida de você pessoalmente. Bilhões de pessoas, 7 bilhões hoje. A população mundial, Deus cuida de cada um. Ele faz nascer o seu sol a todos. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que ele saiba. Todas as folhas estão contadas. Ele cuida pessoalmente. Ele não delega isso a outra. Ele cuida pessoalmente. Então, primeira coisa, vocês me desculpem um pouquinho de eu passar da hora, tá bom, queridos? Restaurar o altar do meu relacionamento. Segunda característica da vida restaurada. Restaurar o altar do meu relacionamento com os meus familiares. A gente precisa cuidar da nossa família. Muitos crentes estão deixando de lado a sua família. Muitos casais estão vivendo em pé de guerra, brigando entre si, diante dos olhares dos filhos. E depois querem ensinar coisas boas. Sabe o que vocês vão ensinar para os seus filhos? Brigando diante dos olhos deles. Vocês vão ensinar que a vida de casamento é uma briga. É uma guerra entre o homem e a mulher. Isso, não adianta você tentar falar alguma coisa contrária a isso. Porque o que você faz fala mais alto do que aquilo que você diz. Josué disse assim, ó, lá no capítulo 24, do seu próprio livro, verso 15. Se você puder colocar aí, João, por favor, te agradeço. Josué capítulo 24, verso 15. Olha só o que ele diz. Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haver de servir. Se aos deuses
A quem serviram nossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, as coisas ficam mais pesadas. Sabe o que significa isso? 3 coisas aqui, bem rápido, eu não posso deixar de falar. Deuteronômio, veja aí na sua Bíblia, capítulo de número 6. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é para impor, não é você amarrar os seus filhos, ou a sua mulher, ou o seu marido. Não é isso. É você praticar o que diz em Deuteronômio, capítulo número 6. Primeiro, o que ele diz? Você precisa impor com o seu testemunho, que Deus é o teu Senhor. Eles precisam ver isso, que Deus é o teu Senhor. No verso 4 do capítulo 6, ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você precisa mostrar com a sua vida que Jesus é o teu Senhor. Sabe como se mostra isso? Com humildade. Você pedindo perdão para o seu filho. Você pedindo perdão para a sua mulher. Você pedindo perdão para o seu marido. Ele é o meu Senhor. E por Ele ser o meu Senhor, eu tenho uma vida nova. Segunda coisa, você precisa mostrar aos seus filhos que o amor da sua vida é Deus. Quem é o amor da minha vida? Deus. Ele diz aqui assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Como eu demonstro que eu amo? Como se demonstra que ama uma pessoa? Como? Maltratando ela? Ignorando? Deixando de lado? Eu amo a tua lei, diz o salmista, e na tua lei medito de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Bom está perto do Senhor, diz o salmista. Quando eu amo alguém, está perto, eu não jamais posso me separar de santo. Quando ela trabalha sábado, eu fico às vezes em casa preparando a mensagem, essa coisa toda, mas só o fato de ela sair para trabalhar e de eu não ouvir a voz da minha amada, eu sinto saudade e eu falo, acho que eu vou ligar para ela. Aí, não vou ligar porque ela está trabalhando, eu não vou atrapalhar. Mas eu sinto falta. Eu creio que quem ama também tem esse mesmo sentimento. Ela também. Quarta-feira ela trabalhou, eu fui buscá-la. Saí mais cedo, eu falei, vou buscar minha mulher. Quero estar perto dela. A gente tem coisas para conversar, a gente tem assuntos para falar, a gente tem ideias para tocar, tem sonhos. A gente quer estar perto, porque a gente tem coisas dentro da gente. A boca fala que está cheio o coração, tem coisas para falar para Deus. Eu tenho vontade de ouvir o que Ele tem para falar para mim. Eu quero estar perto, eu amo. É assim que eu demonstro que amo Deus. Eu quero estar perto dEle. Tudo gira em torno de Deus na minha vida. Você ama tudo. Deus é o centro da minha vontade, é a razão da minha existência. Nada do que se faz ou do que se vai fazer sem Deus não tem sentido. Eu posso ter todas as coisas lindas deste mundo. Você pode ter tudo. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Restaurar o altar dos meus familiares, da minha família. No verso de número 6, aí ele diz, então, primeira, segunda, terceira, quarta coisa. Depois, vocês perceberam aqui
Esses 3 pontos, é bom vocês anotarem isso, isso é importante. Eu aprendi alguns anos atrás e apliquei na minha vida, com meus filhos ainda pequenos. São coisas minhas. Eu tenho que fazer. Eu não vou pedir a Deus para que a minha mulher faça. Eu vou fazer. Jesus vai ser o Senhor da minha vida. Eu amo o Senhor. Eu vou fazer. Eu não vou ficar orando, pedindo, Senhor, muda o coração da Sandra, que ele nunca vai mudar. Porque o coração que precisa ser mudado é o teu. A vida errada é a sua. O altar que está quebrado é o seu, não é o do vizinho. Você não tem autoridade para consertar o meu altar. Eu não posso consertar o teu altar. Você tem que consertar o teu altar. A decisão é sua. Aí, depois de você se resolver, porque esse texto fala de eu resolver a minha vida com Deus. Eu preciso ser resolvido com Deus. Tem gente que não é uma pessoa, ela não é resolvida com Deus. Ela tem os seus grilos, os seus conflitos, os seus problemas internos. Eu preciso resolver isso com Deus. Sou eu e Deus. Mas ninguém interfere nesse negócio. Depois que você resolver a sua questão com Deus, aí você vai começar a resolver, ensinar os seus filhos, ensinar a sua mulher, ensinar o seu marido. Aí você vai haver ressonância. Ele diz aqui assim: primeiro, ensine o seu filho incisivamente a palavra. No verso 7 ele diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Na tua casa haverá ressonância, e eles te ouvirão, porque eles vão te respeitar. Seu marido vai te respeitar, mulher. O teu marido, a tua esposa vai te respeitar, homem. Se você viver isso, o evangelho é para ser vivido. O evangelho não é filosofia. As palavras não são bonitas para serem escritas e serem colocadas nos murais. Elas precisam estarem guardadas em nossos corações. Hoje as pessoas estão colocando as palavras na porta da casa, na entrada da casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é um quebra-pau, é panela voando, é prato sendo quebrado, é xingamento. Que casa é essa? Que mentira é essa? Você precisa viver, não é escrever e colocar num lugar. Nada disso. Você precisa verdadeiramente servir ao Senhor. Ele diz assim, no verso 8: atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal nos teus olhos. Tem que estar à sua frente, tem que estar diante de ti, constantemente a palavra, a verdade, que é Jesus Cristo, que muda esse país, o que muda a história de um homem, o que muda a juventude, os valores. Saiu a pesquisa do Ibope, não é minha. 82% dos jovens, 82% dos jovens gostam de bebidas alcoólicas. Aí, a juventude, sabe o que é essa juventude? Sabe como muda essa juventude? A palavra de Deus. Não é filosofia, não é historinha, não é igreja. É a palavra de Deus que muda essa juventude, que muda esses corações, que arranca-os dessa opressão, dessas coisas. Eu vou correr agora. Restaura o relacionamento com a sua família. As brigas por pequenas coisas. Considere as coisas. O ódio instaurado dentro do lar. Quantos lares se odeiam? Irmãos estão se odiando em virtude do que eles estão vendo. São intolerantes. A intolerância dentro dos lares, que são
anunciadas e pregadas pelos pais. Eles são intolerantes, ensinam os filhos, os componentes da família, a intolerância. E briga-se por qualquer coisa. Não há cordialidade entre os familiares. Restaura esse lugar. Você precisa restaurar a sua família. Você precisa restaurar. Lá no final do livro de Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, olha só o que o profeta fala, que tem que haver uma conversão, ou seja, uma aceitação. Converter-se é aceitar. Malaquias, capítulo de número 4, ele fala assim, Malaquias, capítulo de número 4, no verso de número 2, sabe o que ele fala? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos. Aí no verso 6 ele diz assim, ó, verso 5, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você precisa unificar a sua casa, unir os componentes. Você precisa debelar esse instrumento de divisão dentro da sua casa, de insurreição, de guerra, em nome de Jesus, restaurando o seu relacionamento com a família. Terceiro lugar, restaurar o altar do meu relacionamento com os meus irmãos, com esse que está aí ao seu lado. Talvez ele não esteja ao seu lado, talvez ele esteja lá na outra ponta, porque você não senta ao lado dele, ou ao lado dela. E aí você precisa restaurar esse altar. Você precisa olhar para isso. Essa confusão, essa briga, essa contenda, essa malignidade que atrasa o desenvolvimento da obra de Deus. Você precisa restaurar isso. Você precisa abrir mão daquilo que acha que é certo. Você precisa renunciar. Paulo diz assim, escrevendo a igreja em Efésios, olha só o que ele diz aqui, bem rápido. Vou pular esse ponto aqui o mais rápido possível. Paulo diz em Efésios, capítulo de número 3. Olha só. Efésios, capítulo 3. Olha só o verso que ele diz aqui. Efésios 3. Verso de número... 4. Efésios 4. Ele diz assim, ó, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sabia disso? Deus age. Vamos ficar com o finalzinho. Olha, é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como que você fala mal do seu irmão, se Deus age através dele? O profeta Isaías, lá no capítulo 60, se eu não me engano, ele diz assim, que Deus condena aquele grupo, aquele povo que diz, se afasta de mim, se afasta de mim.
porque eu sou mais santo que você. Tem gente que se considera mais santo que o outro, enquanto a Bíblia diz que eu devo considerar o meu irmão maior do que eu. E aí, alguns consideram-se melhores que os outros. Então, meu irmão, restaure o altar do relacionamento com seu irmão. Em último lugar, para a gente fechar, como fazer isso? Eu gosto muito dos diagnósticos. Quando eu vou ao médico, o médico fala alguma coisa, olha, você está com isso. E daí? E daí? O que eu faço para resolver? Diagnóstico, eu sei, não precisa ninguém vir de fora. No Brasil tem muito disso. As pessoas vêm de fora, alguns governantes, outros líderes, vêm aqui dizer os nossos problemas. Você não sabe? Você não sabe todos os problemas do teu país? Eu sei. Ninguém precisa me dizer. Agora, o que eu quero é o problema, é a solução. O que eu preciso é o do remédio. E esse ponto número 4 é exatamente o remédio. Como restaurar o altar, pastor? Como eu posso fazer tudo isso? Todos esses 3 pontos que foram mencionados. De que forma? Somente com os materiais determinados por Deus para edificação. Voltemos ao texto, lá em 1 Reis. Vamos lá, nós vamos observar que Deus, Ele orienta como deve ser feito. Não se deve fazer do meu jeito, eu não devo fazer do meu jeito, do que eu acho. O Evangelho não é achismo. Nós não vivemos de tradição, irmãos. A igreja do século passado, a igreja de 3 séculos atrás, os irmãos daquele tempo, eles fizeram coisas maravilhosas, mas tudo que eles fizeram, eles se embasaram na palavra de Deus. E o meu aprendizado, o que eles me ensinam, é o que eu devo fazer hoje, embasado na palavra de Deus. Eu não vou copiar eles. Eu não vou copiá-los, melhor dizendo. Eu vou fazer o que a palavra de Deus está mandando. Ele está ensinando. E aí, muita gente vive de tradição. Muita gente vive de copiar os outros. Esquece a Bíblia, esquece a palavra de Deus. E aí o profeta fala aqui exatamente isso. Como eu devo, quais são os materiais que eu devo usar? Primeira coisa que ele faz aqui, no capítulo 18, aqui no verso de número 31, o que ele fez? Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Eu devo edificar o meu altar baseado na vida dos apóstolos, na doutrina apostólica, não apostólica romana, mas da doutrina apostólica. E aí, nós vamos lá em Atos, não vai dar tempo de eu falar, nós vamos ver o que a igreja fazia, qual era a doutrina apostólica, o credo dos apóstolos, o que eles criam, de que forma eles criam em Deus. Eles criam que Deus respondia às orações. Eles criam que Deus enviou Jesus para salvar o homem dos seus pecados. Eles criam que o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para remir todos os pecados. Eu não preciso de mais nada. Só o sangue de Jesus é suficiente para que eu seja perdoado, lavado no seu sangue. Doutrina dos apóstolos. As pedras aqui simbolizam a doutrina dos apóstolos. Segundo, com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois, ele fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Segunda coisa, separação.
Esse rego aqui simboliza a separação. Faz uma vala, separa para cá. Eu estou do lado de cá. Eu não vou para o lado de lá. Eu não vou me misturar. É uma separação. Esse rego, essa vala que Elias fez, a minha vida no altar de Deus, significa que eu estou separado do mundo. Eu estou separado desse sistema. Eu estou separado dessas influências. Eu reino sobre elas. Sabe o que significa isso? Nós devemos reinar sobre elas. Significa que eu vejo, olho e digo não. Sempre faço menção ao testemunho de um pastor que foi da nossa igreja. E ele já não está mais conosco, mas ele, na época do início da Maranata, ele foi pregar, ainda existia ali a zona de Meretriz, onde ficavam aquelas prostitutas, ali onde é agora a prefeitura, não é? Ali naquela região lá de Cidade Nova. E o pastor foi pregar ali, ele estava com tanto fogo no seu coração, ele estava com uma fé tão grande, que ele cria que Deus podia libertar todas aquelas mulheres. E aquelas mulheres estavam ali seminuas, e ele pregando, falando de Jesus. Jesus, vocês precisam crer em Jesus. Entregando folheto. Uma delas falou assim: mas meu filho, eu não quero Jesus, eu quero você. Aí ele pensou por alguns segundos, ele disse assim: você quer a mim, mas eu não quero você, eu quero Jesus. Aí ela disse para ele o seguinte: você não é homem? Então você não é homem. Aí ele falou assim, ele respondeu da seguinte maneira: da forma como eu rejeito você, aí que eu estou sendo homem. Porque é muito fácil não rejeitar. Agora, rejeitar é difícil. Não é muito fácil rejeitar uma mulher. Afinal, o homem que gosta de mulher, para rejeitar uma mulher, é coisa simples. Para não rejeitar é coisa difícil, né? Coisa difícil para... Vou ler aqui nas frases, nas palavras. Não, ajuda aí, gente. Para rejeitar é fácil. Para rejeitar é difícil. Para rejeitar é difícil. Para não rejeitar. Aí ele falou: aí agora que eu estou sendo homem, porque eu tenho coragem de dizer não para você. Porque no passado eu cedia. Eu não ia dizer não. Isso é uma verdade. É o pecado que domina a gente. E aí, separar. Terceiro, armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre o novilho. Eu termino aqui, sobre a novilha, sobre a lenha. Dividir o novilho, separar o sacrifício, a oferta, a sua vida. Separar para Deus, partir a sua vida. Você está disposto a ser partido por Deus, a ser dividido as suas partes, as áreas da sua vida, todas as áreas? Ou você separa um lugarzinho onde Deus não pode entrar? Às vezes a gente tem um compartimento, tem um lugar, tem uma área que a gente não gosta de permitir a entrada de Deus. A gente não dá acesso a Deus, acesso negado. Quando Deus bate, eis que estou à porta e bato, e quando Deus bate, a gente, como na informática, acesso negado. Tem gente no mundo. Elias ensina a partir o novilho, parta a tua vida em pedaços, quebrantado, entregar-se a Deus, permitir que Ele movimente a sua vida. Que o novilho partido simboliza o vaso quebrado, o vaso que foi quebrado, e ele faz novo. Foi assim que Deus falou ao profeta Jeremias: vá ao oleiro, e lá você, vendo-o trabalhar, você verá como eu trabalho com os homens. E Jeremias foi, o oleiro estava trabalhando aquela peça linda, o vaso, e de repente o vaso cai das suas mãos e quebra, e ele pega e amassa de novo e refaz o vaso. É assim que Deus quer você quebrado. Deus não quer você inteiro, não. Só vou para Jesus quando estiver bem. Nada disso.
Deus quer você quebrado. E se você tentar vir inteiro, Ele vai quebrar você. Deus que faz isso. Ele quebra a gente. Para Ele fazer do jeito que Ele quer. Para servir a Ele, tem que ser o vaso do jeito que Ele quer. Não o vaso do meu jeito. Não, eu quero ser aquele vaso. Ah, pastor, eu queria ser aquele vaso dos palácios. Dos vasos de porcelana. Nada. Quem sabe você vai ser um vaso de barro. Um vaso daquele bem chechelento, mas vai abençoar muitas vidas. Aleluia! Vamos ficar de pé. Tem gente que guarda verdadeiros tesouros em vasos que, viu? Na minha infância eu me lembro da minha mãe. Minha mãe guardava o seu dinheirinho. Naquela época não era como hoje, né? Banco, todo mundo às vezes tem conta no banco. Aí minha mãe pegava o dinheirinho dela, ela ficava lá fazendo as coisinhas dela, ela pegava um saquinho de leite. Ele lembra do leite, saquinho? Aquele saquinho de leite, você pega, botava o dinheirinho dela naquele saquinho de leite, amarrava, o troço era tão amarrado, enfiava, fazia um buraco no colchão, embaixo do colchão, ela estragava o colchão para enfiar o dinheiro. Aí um dia eu descobri. Eu caí, eu falei com uma vontade de roubar da minha mãe, mas aí veio o temor, minha mãe não era mole não. Eu falei, não, se eu mandar eu vou apanhar, mas eu fiquei rondando aquilo aqui. Mas a gente guarda, irmãos. Paulo diz assim, que esse tesouro no vaso de barro. Deus é o nosso tesouro. Feche seus olhos. Eu queria desafiar você nesta manhã. Desafiar você. Eu não preguei aqui para você sair daqui, poxa, achando que foi legal até a mensagem. Enfim, determinados comentários. Meu sonho, meu desejo é que eu, você, que saímos daqui, queridos, diferentes, dispostos a mudar. Meu desejo é que o que foi falado eu possa entender que foi para mim. Eu recebo, eu digo assim, é para mim, eu recebo. E se foi para mim, eu quero uma mudança. Eu não quero continuar assim. Se eu entendi que é Deus quem está falando, eu quero. O objetivo maior é esse. Você acha que foi Deus quem falou? Amém? Então, se foi Deus quem falou, você acha que foi para você? Então, saiba que Deus quer que você aplique na sua vida.